seja exaltado, Graça e paz, meninas preciosas do curso Sou Tímida, mas Fui Chamada. Muita gratidão por seu carinho, sua audiência e pelo privilégio dessa aliança preciosa. Eu sou Clemirene Oliveira, mentora do curso Sou Tímida, mas Fui Chamada. E hoje teremos mais uma aula do nosso cronograma de estudos que te apresentará uma arma para continuar blindando a sua mente com informações preciosas contra a timidez ao pregar. Você se preocupa muito com o que as pessoas pensarão sobre você depois que o sermão acabar? Se você busca preparar a mente para pregar ainda com maior segurança e tranquilidade, fique comigo até o final e vamos continuar destravando esta mensagem. Não saia daí. Pessoa preciosa. É comum a preocupação com os olhares das pessoas quando vamos ministrar uma palavra. E sabe por que isso acontece? Isso ocorre sempre que a nossa mente estiver centrada em nós mesmos. O que pensarão de mim? O que pensarão da minha fala? O que pensarão acerca da minha voz? Será que apreciarão a mensagem? Quando a minha visão estiver centrada mais em mim que no interesse por atrair a atenção do meu público para a importância da mensagem, quando a minha mente estiver mais preocupada com a minha performance que com a essência da minha mensagem, é prova que eu estou me colocando como o centro, como a essência. E quando eu me coloco como centro, enquanto falo com o meu público, a minha mente pode me levar à preocupação com o que estão pensando sobre mim. E certamente o nervosismo pode travar o meu raciocínio. E o meu raciocínio travado, bloqueada será a minha mensagem. Tratando-se da mensagem bíblica, a pregação, por mais diversos que sejam os assuntos, a essência da mensagem convergirá para o seu tema central. E qual é o tema central da nossa mensagem? Cristo. E só Ele é o tema central da nossa pregação. Não há como tratar acerca das personagens bíblicas sem culminar no tema central da palavra, que é a pessoa de Jesus. Não há como tratar acerca de Adão, o primeiro homem pecador, e não encerrar em Cristo, o segundo Adão, puro, santo e sem pecado. Não há como tratar acerca de Eva e não concluir com o resgate operado por Cristo, que é nascido da semente da mulher. Não há como tratar acerca de Abraão e não concluir com Cristo, o descendente mais ilustre da nação originada por esse patriarca. Não há como tratar sobre Moisés, por exemplo, e não recordar que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importou que Cristo fosse levantado no madeiro. Não há como narrar a história do Êxodo e não culminar no relato da substituição operada por Cristo, o Cordeiro Pascal. Em cada livro da Bíblia, Cristo está representado através de uma tipologia bíblica. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Números, ele é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite e ainda a rocha ferida.
Em Deuteronômio, ele é o profeta vindouro. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o nosso juiz e o nosso legislador. Em Ruth, ele é o parente remidor. Em 1º e 2º Samuel, ele é o profeta em quem confiamos. Em Reis e Crônicas, ele é o rei soberano. Em Esdras, ele é o construtor de muralhas indestrutíveis da nossa vida. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. Em Esté, ele é o nosso Mardoqueu. Em Jó, ele é o nosso redentor sempiterno. Em Salmos, ele é o nosso sumo pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Em Cânticos de Salomão, ele é o nosso amado esposo. Em Isaías, ele é o nosso príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o nosso renovo justo. Em Lamentações, ele é o nosso profeta lamentador. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel, ele é o 4º homem da fornalha de fogo ardente. De Oséias, ele é o nosso marido fiel. Em Joel, ele é o nosso batizador com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o carregador de nosso fardo. Em Obadias, ele é o poderoso para salvar. Em Jonas, ele é o nosso grande missionário estrangeiro. Em Miqueias, ele é o mensageiro de pés formosos. Em Naum, ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, ele é o evangelista de Deus gritando: aviva a tua obra no meio dos anos. Em Sofonias, ele é o nosso salvador. Em Ageu, ele é o nosso restaurador de heranças perdidas de Deus. Em Zacarias, ele é a fonte que purifica o pecado e a impureza. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o nosso Messias. Em Marcos, é o realizador de maravilhas. Em Lucas, é o Filho de Deus. Em Atos, é a operação do Espírito Santo. Em Romanos, é o nosso justificador. Em 1ª e 2ª carta aos Coríntios, é o nosso santificador. Em Gálatas, é o nosso libertador da maldição da lei. Em Efésios, é o Cristo das inescrutáveis riquezas. Em Filipenses, é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, é a plenitude da divindade encarnada. Em 1ª e 2ª epístola aos Tessalonicenses, é o nosso rei que regressará brevemente. Em 1ª e 2ª epístola a Timóteo, é o nosso mediador entre Deus e o homem. Em Tito, é o nosso pastor fiel. Em Filemon, é o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, é o sangue do concerto eterno. Em Tiago, é o nosso grande médico, pois a oração da fé salvará o doente. Em 1ª e 2ª Pedro, é o nosso sumo pastor que breve voltará com a coroa de glória. Em 1ª, 2ª e 3ª epístola de João, ele é o amor verdadeiro. Em Judas, é o Senhor vindo com milhares de seus santos. E em Apocalipse, ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então, não há como fazer referência a quaisquer dos livros da Bíblia e não encontrar Cristo como mensagem central. Ocorre que algumas pessoas, quando pensam em pregarem, preocupam-se ainda com os olhares das pessoas, com a impressão que causará. E sabe por que isso acontece? Isso acontece sempre que a nossa mente estiver centrada no nosso ego. O que pensarão de mim? O que pensarão da minha fala? O que pensarão da minha voz? O que pensarão da minha apresentação? E quando a minha visão estiver centrada mais em mim que no interesse pela alma do meu público, quando a minha mente estiver mais preocupada com a minha performance que com a essência da minha mensagem, é prova que eu estou me colocando de certa forma como o centro, como a essência da minha preocupação ao pregar. Freud analisa a timidez considerando que o paciente não consegue viver de forma espontânea e natural, pois
o seu superego está todo o tempo censurando-o, criticando-o, fazendo com que se sinta sempre aquém do que supostamente deveria ser. Por isso, quando o tímido se expõe a uma situação social, tal pessoa já se apresenta com a sensação de ser inferior e inadequado. É isso que a timidez faz. Ela faz que por se considerar inferior e inadequado, nós fiquemos o tempo inteiro preocupados com o que o outro irá pensar. Ela acaba nos colocando como centro da preocupação. A timidez, ela nos coloca como centro da angustiante preocupação acerca do que o outro pensará. É isso que a timidez faz. Ela faz com que a nossa visão fique tão centrada na autocensura, na autocrítica, no sentimento de inferiorização e de inadequação. Por isso, muitas oportunidades o tímido rejeita. Nós estamos encerrando a série do curso Sou Tímida, mas fui chamada. Nas próximas aulas nós estaremos concluindo o cronograma desse projeto. E nós precisamos, de alguma forma, deixar aqui para você que não é tempo mais de rejeitar oportunidades por causa dessa preocupação. Afinal, se for para apresentar algo apenas para depois sentir-se desconfortável, desajustado, inadequado, se for para aceitar a oportunidade e depois passar pela dor da comparação, o tímido prefere não se manifestar. Ele prefere rejeitar a oportunidade de se esconder numa fuga ou escapismo, como tratamos em aulas anteriores. Por que isso ocorre? Porque o tímido centra sua mente apenas num alvo, centra a mente apenas num foco, centra seus pensamentos e preocupações apenas em si e tende a pensar muito no eu, no ego, ou seja, em si mesmo. Em suma, a visão crítica aponta em todo o tempo para si mesmo e naquilo que o outro irá pensar. E se eu for pregar e errar? E se eu for cantar e desafinar? E se eu aceitar a oportunidade e der tudo errado? Nesta perspectiva, ao centrar os pensamentos em si mesmo, o tímido deixa de pensar também no prejuízo que o ouvinte terá se não ouvir a sua mensagem. Ao centrar os seus pensamentos em si mesmo, ao invés de focar na necessidade do outro, o tímido prefere se esconder que tentar atender ao outro que precisa dessa mensagem poderosa. Porque fugir trará um desconforto menor que se eu me posicionar e falhar. É isso que está impresso na mente do tímido. Em resumo, o tímido está muito preocupado em si mesmo, em se proteger das críticas de terceiros, caso erre ou caso sua mensagem seja confrontada ou criticada ou rejeitada. Mas você que chegou comigo até aqui não está mais preocupado com estas questões menores, não é verdade? Mas está preocupado com o essencial. Está preocupado ou preocupada com a mensagem que você precisa entregar, com as almas que precisa alcançar, com a expectativa que Deus tem a respeito de sua vida e do seu chamado. E falando de mensagem, vamos abrir nosso livro mais precioso e vamos analisar o texto que nos mostrará claramente, como ministros do Evangelho, qual é de fato o centro, a essência da nossa mensagem. Pega o seu livro mais precioso e abra comigo. Nós vamos fazer a leitura em 3 textos. 3 textos. O primeiro texto, nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista Lucas, capítulo de número 3. Esta aula te fará pensar
refletir muito a respeito da essência da nossa pregação. Lucas, capítulo de número 3, primeiro texto. Versículos do 1 ao 17. Eu espero que você já tenha localizado aí a referência no seu livro mais precioso. Leiamos a palavra de Jesus, que assim nos diz. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos: eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Estou lendo na versão Almeida Revista e Corrigida, da editora SBB, a Bíblia da Pregadora Pentecostal, essa Bíblia linda. E a outra referência, abra comigo ainda a sua Bíblia no mesmo evangelho narrado por Lucas, capítulo de número 7, do versículo 19 ao versículo 22. Lucas, capítulo 7, do versículo 19 ao versículo 22. Acompanhe comigo.
E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondeu então Jesus e disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Ainda acompanhe comigo a nossa terceira leitura agora no Evangelho narrado pelo evangelista João, capítulo de número 1, versículos 19 a 23. Evangelho narrado por João, capítulo de número 1, do versículo 19 ao versículo de número 23. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou, confessou: Eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vou repetir a leitura para você do versículo de número 23. Disse: Eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O texto que lemos trata acerca do tempo do rei Herodes. O povo estava sob o domínio do Império Romano. E sem exceder, sem exageros, sem excesso. Lembremos que Herodes governava o império com mãos de ferro. E qualquer pessoa que sua mente cogitasse que poderia ganhar o apreço da população, Herodes condenava sumariamente à morte, por medo de perder o trono. Por sua postura insana, logo após conquistar Jerusalém, com o auxílio do exército romano, mandou eliminar adeptos de seu rival, o Asmoneu Antígono, e muitos membros do Sinédrio. Ele chegou a ordenar que afogasse em uma piscina de Jericó o seu cunhado Aristóbulo, irmão da mulher predileta de Herodes, a Mariane. Esse era o mesmo cunhado que antes Herodes havia dado a ele o ofício de sacerdote, porque nesse tempo até o sacerdócio acabou se misturando com questões administrativas do governo. José, o seu tio e esposo de sua irmã Salomé, foi morto devido à sua conduta insana. E por fim, assim, visando resumir a lista de atrocidades de Herodes, apesar dele declarar-se historicamente como um apaixonado pela sua esposa, ele manda eliminar essa sua mulher, Mariane, e ainda a sua sogra, Alexandra.
Tamanha era a maldade desse imperador. O sacerdócio, que antes era um ofício designado de acordo com os ensinos da Torá, atribuídos aos descendentes de Levi, nesse tempo era, em parte, nomeado também pelo rei. E alguns não eram mais escolhidos por Deus. Havia uma mistura entre religião e política, de modo que ambas se misturavam. E em razão disso, havia muita corrupção. Herodes o Grande é recordado pelos cristãos devido à sua crueldade ao ordenar o massacre dos inocentes em Belém após o nascimento de Jesus. Quando ele descobre que nasce um menino e que provavelmente esse menino pode ser aquele de quem os profetas o denominavam de o rei de Israel, ele manda matar todas as crianças, todos os meninos nascidos do sexo masculino. Nesse período, o império explorava a população por meio de inúmeras imposições provenientes de diversos impostos, bem como pela cultura de violência, tornando muitos judeus como escravos e cúmplices de sua corrupção. O império era amparado por um exército muito bem estruturado, o que aterrorizava ainda mais a população. A sua pior ferramenta não era a espada, mas era a crucificação. Assim, no tempo de Jesus, a brutalidade fazia parte da vida cotidiana. A maldade, a crueldade fazia parte do Império Romano. E esse foi o cenário. Foi nesse cenário que Deus resolveu descer do céu à terra, se fazer homem e habitar entre nós. Deus em Cristo desce à terra, nasce em Belém Efrata, e onde vai passando, vai também transformando a vida das pessoas e daquela geração. Quem tem uma experiência com Jesus é tocado. Quem tem uma experiência com Jesus tem a vida transformada. Conforme Jesus vai operando sinais e maravilhas no meio do povo, a notícia a respeito dele vai se espalhando. Como precursor de Jesus, João Batista iniciou a sua vida de pregação no deserto da Judéia, viveu como um nômade, pregando palavras de arrependimento e transformação. Quando João começou, os judeus estavam esperando um rei melhor. A experiência dos judeus, a experiência do povo de Israel, era de um imperador, de um rei insano, tirano, que causava maldades e atrocidades. E eles esperavam um Messias, um rei, que viesse resgatar o seu povo daquela opressão, daquela tirania, daquela crueldade que estavam submetidos ali no Império Romano. Em Israel havia esperança no coração dos hebreus acerca da vinda do Messias. Afinal, quando viria o Messias, acerca do qual os profetas predisseram ou profetizaram? Mesmo sendo Deus, o Verbo vivo, Cristo, nesse período, decide se tornar um humano limitado. E enquanto Israel espera um Messias que viria libertá-lo do domínio dos seus opressores materiais, Jesus centraliza seu ministério em libertar pessoas, mas não do domínio político, mas do império das trevas. Nesse tempo, ao serem percebidos os milagres que Jesus operava, João Batista chama 2 dos seus discípulos, no texto que nós lemos, envia 2 discípulos seus até Jesus, indagando-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro?
O texto lido por nós diz que quando aqueles homens chegaram junto de Jesus, eles disseram: João Batista enviou-nos a perguntar: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Na mesma hora, Jesus faz milagres. Jesus cura enfermidades diante dos discípulos que vão interrogá-lo. Ele liberta pessoas de males, de espíritos maus, dá vista a muitos cegos. No meio daquela grande quantidade de milagres, de operações, de sinais e maravilhas, Jesus diz: vai lá e diz a João que os cegos veem, o mudo fala, o surdo ouve, o cego vê, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o evangelho. Em João, capítulo 1, do 19 ao 23 que nós lemos, os judeus também levam, além de João Batista, outros judeus também estão interessados em saberem quem é João. Da mesma forma que João manda discípulos para perguntarem a Cristo se Cristo era o Messias, existe um grupo de pessoas também que olham para o ministério de João, que está pregando no deserto, e começa a perguntar: és tu o Cristo? És tu Elias? João diz: eu não sou. És tu profeta? Ele diz: eu não sou. Então diz, o que tu dizes a respeito de si mesmo? João responde: eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como profetizou o profeta Isaías. Nesse sentido, com fundamento nesse texto que nós lemos, eu preciso tratar contigo acerca do tema central da pregação do Evangelho. E para tratar acerca do tema central do Evangelho, eu quero me reportar a essa história de João Batista. Apesar de ter um tempo curto de vida, João Batista deixa um legado. E o legado que ele deixa nunca foi esquecido, tamanha a profundidade da mensagem que ele pregara. João Batista nasce nesse período de crueldade, de maldade, de atrocidades, que as pessoas eram condenadas a serem crucificados. Bastava que o imperador percebesse alguma popularidade nesse indivíduo ou qualquer suspeita de uma leve ameaça ao seu respeito. João Batista nasce nesse cenário de crueldade, mas também ele vem de um contexto de improbabilidade. João Batista, pregador, a voz do que clama no deserto, nasce filho de um casal de idosos. E João é o filho único de uma mãe que antes era estéril. Zacarias, seu pai, é descrito como sacerdote, ou seja, aquele responsável por aproximar o povo de Deus. E Isabel, sua mãe, era descendente de Arão, o maior sacerdote que o antecedera. Então, aquele casal, segundo a Bíblia, era justo, irrepreensível e fiel aos mandamentos divinos. Acerca deles, o evangelista Lucas, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5, narra que no tempo de Herodes, o rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, cujo nome era Isabel,
eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Esse casal não tinha filhos, porque Isabel era estéril e ambos avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante do Senhor, na ordem da sua turma, ou segundo o costume ali, coube-lhe em sorte no templo do Senhor para oferecer incenso. Toda a multidão estava fora, orando na hora do incenso, e um anjo do Senhor aparece a Zacarias, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, quando vê o anjo, turba-se. E ele cai com temor. Ele cai com temor. Mas o anjo diz: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E a tua mulher dará à luz a um filho, e porás o nome de João, e terás prazer e alegria. E muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, não tomará bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O texto diz que Zacarias diz ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho. Eu já sou velho. E a minha mulher é avançada em idade. Aí o anjo responde então: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a contar-te estas boas novas, essas alegres notícias. Mas tu ficarás mudo. E não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não crestes, duvidastes das minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. E o povo, enquanto acontece essa experiência gloriosa entre Zacarias e a visita do anjo do Senhor, o povo estava esperando Zacarias e maravilhavam-se, porque Zacarias estava demorando tanto. E quando Zacarias sai, o povo na expectativa, Zacarias está mudo. E quando Zacarias sai mudo, o povo percebe que ele tinha experimentado uma visão no templo. E ele falava por acenos, e ele falava por sinais, porque ele estava emudecido, ele não tinha palavras. Mas o tempo passa e, superados alguns dias, a mulher de Zacarias concebe, ela tem um filho. Esse filho nasce e quando é o 8º dia do nascimento dessa criança, ele é levado ao templo para ser apresentado e circuncidado. E aconteceu que ao 8º dia, quando foram circuncidar o menino, deram a esse menino o nome de Zacarias, o seu pai. Mas a mãe dele, Isabel, respondendo, disse: não, o nome dele não será Zacarias. O menino será chamado João. E alguém tenta interromper e diz: não há na tua parentela quem se chame por esse nome. E então perguntam por acenos ao pai, que estava mudo. E nesse momento, quando ele está mudo, ele pede uma tabuinha de escrever. E ele escreve assim: o seu nome é João. E todos se maravilharam, porque assim que ele pega uma tabuinha e ele escreve o nome João, a boca dele se abre, a língua dele se solta e ele fala adorando a Deus. E quando ele começa a adorar a Deus acerca da vida do menino, um grande temor se apodera das pessoas que estavam naquela reunião.
E Zacarias, cheia do Espírito Santo, começa a dizer: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que jurou Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, ele diz, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Zacarias, então, é tomado por uma iluminação clara do Espírito Santo e ele entende que João Batista, que o João, aquela criança com 8 dias de nascido, era diferenciado, que ele seria um indivíduo separado, que ele não poderia ir a qualquer lugar, que ele não poderia tocar em qualquer coisa, que ele não poderia fazer alianças de qualquer forma. Estranhamente, podemos considerar que essa criança que nasce, João, sendo filho de um sacerdote, ele deveria usar uma veste denominada de estola sacerdotal, como é a veste do sacerdote daquele tempo. Mas João, ele usava o quê? Ele usava cinto de couro e usava roupas de pelo de camelo. Sendo filho de sacerdote, ele poderia se alimentar com o alimento do templo. Mas, ao contrário, João vivia no deserto e se alimentava de mel silvestre. João era diferenciado. Ele cresce no deserto, é treinado no deserto. Seu ministério, ao invés de se desenrolar lá no templo, ao invés de se desenrolar lá em Jerusalém, ele se desenrola no deserto da Judéia. E João Batista cresce, começa o seu ministério, ele prega sem microfone, sem caixa para amplificar o som, prega numa temperatura causticante, sem conforto para seus ouvintes. João não saía do deserto para pregar no templo que estava em Jerusalém, mas as almas sedentas de Jerusalém se dirigiam até as margens do Jordão para ouvir aquele ministrante ousado, convicto, confiante, cheio de unção e que tinha uma mensagem diferenciada. A mensagem de João não era uma mensagem de quem se preocupava com o que o ouvinte iria pensar acerca dele. No texto que nós lemos, nós podemos considerar que a mensagem de João não era uma mensagem de quem estava preocupado com ou intimidado com os olhares dos críticos. A mensagem de João não era uma mensagem de quem estaria preocupado com a própria performance. Ter mensagens que confortam e consolam é sim uma necessidade. Há momentos que Deus fala conosco também trazendo bálsamo, trazendo o seu abraço, a sua cura. Mas algumas vezes Deus enviará mensagens que irá sim confrontar também a nossa conduta. E João, naquele formato, num formato de um ministrante, de um pregador, que não estava preocupado com as críticas. João é uma pessoa que Deus usa com uma mensagem incisiva,
com uma mensagem firme, com uma mensagem assertiva, no meio da sua pregação, convocando o povo ao arrependimento, ele declara: raça de víboras, cobra, víbora, serpente, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a pensar que podereis fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou que podereis fugir do dia do juízo que está determinado por Deus? E ele continua: é necessário se humilhar, é necessário se arrepender, é necessário se converter dos seus pecados. Arrependei-vos, pregava ele. E conversando com você, aqui no contexto do nosso curso Sou Tímida, Mas Fui Chamada, o que você fará quando Deus gravar mensagens assim no seu coração? Quando Deus disser, prega arrependimento. Quando Deus disser, prega santidade. Quando Deus disser, prega conversão. Você irá entregar a mensagem ou irá guardar para si? O que você fará quando Deus colocar palavras contundentes na sua boca para sarar e salvar a alma doente pelo pecado de alguém? Você irá temer ou você irá compartilhar? Você dirá, eis-me aqui, ou você irá recuar? João pregava, sua ministração tocava as pessoas. Centenas de pessoas convergiam para o lugar onde João estava. Centenas de pessoas se rendiam cada dia pelo seu testemunho. E num determinado dia, João está pregando e ele dizia no texto que nós lemos: eu batizo com água. Eu batizo com água, mas após mim virá um que é mais poderoso que eu, e eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Eu não sou digno de tirar nem as sandálias dos seus pés. João, enquanto prega, ao que percebe-se, ele sabia qual era a sua posição como servo. Mas ele também sabia qual era o lugar de Jesus no seu ministério. João sabia que o seu ministério tinha um lugar para Jesus. Aproveito para te perguntar: Jesus tem um lugar aí no seu ministério? Naquela região onde João Batista aparece, no deserto da Judéia, era comum que quando um viajante se hospedava numa casa, um escravo, que não fosse hebreu, mas que fosse um gentil, deveria abaixar-se, tirar as sandálias dos pés daquele viajante, lavar os pés desse hóspede, tirar as sandálias dos seus pés, lavar os seus pés, tirar toda a poeira, enxugar com uma toalha. E isso demonstraria a hospitalidade naquela casa. Tratava-se de um ofício de escravo. Tirar as sandálias dos pés de alguém denotava a humildade diante deste ao colocar-se como servo. Eu sou o teu servo, enquanto eu desato as sandálias dos seus pés.
João está declarando em sua pregação que ele não era digno nem de ser considerado como um escravo aos pés de Jesus. Tamanha era a sua reverência ao senhorio do Cristo que ele está dizendo: eu prego agora, mas após mim vem um que é mais poderoso que eu. Eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João tinha um ministério promissor, com um número considerável de seguidores, de discípulos. No meio do deserto, as multidões se apertavam para ouvir aquele pregador que pregava diferente, que comia diferente, que vestia roupa diferente, mas que não tinha medo de confrontar, não as pessoas, mas de confrontar o pecado, de confrontar as condutas delas. João era o tipo de crente que o que Deus mandava dizer, ele entregava. E sua preocupação não era o próprio ego, não era atrair a atenção das pessoas para si. João Batista não estava preocupado com popularidade. João Batista não estava preocupado com cachês. João Batista não estava preocupado em ter a aprovação da sua mensagem. E ao invés de se preocupar com o que o mundo pensaria acerca dele, ao que parece, ele pregava mais preocupado com o que o povo faria após o sermão acabar. A sua preocupação estava mais acentuada com o que o povo pensaria acerca de Cristo após o término do sermão. Certo dia, a história narra que o maléfico Herodes desce às margens do Rio Jordão e, ao que se percebe, induzido pela popularidade e pelo engajamento das pessoas que se aglomeravam naquela direção, enquanto João pregava, para então Herodes à sua frente. E enquanto Herodes aguarda uma palavra, João declara: larga, deixa, se separa da mulher do seu irmão, porque esse relacionamento que você tem com ela é pecado de adultério. E esta mensagem, João entrega não a qualquer um, mas ele entrega ao rei, ao maléfico Herodes, aquele que tinha prazer nas atrocidades e na crucificação de pessoas. Mesmo diante do rei, ele não deixa de expor a mensagem que o céu lhe revelava. João desenvolve o seu ministério no deserto e ali ele prega que o povo se arrependa, independente do nível social, independente do nível cultural, independente do cargo que ocupa, todos precisam se arrepender. E no meio da pregação, enquanto ele ministra, ele levanta os olhos e sabe quem ele vê? Ele vê o Cristo. Enquanto João prega, Jesus caminha em sua direção. Jesus aparece ali no deserto, na Galileia, dirigindo-se às margens do Rio Jordão, e ele caminha em direção a João. Enquanto João prega, Jesus caminha em sua direção. João está pregando e Jesus está caminhando na direção de João, dirigindo-se Jesus ali no Rio Jordão. João Batista percebe que em meio às pessoas que estão sendo batizadas, Jesus se apresenta e João decide tentar convencer Jesus a mudar de ideia e dizer: eu que preciso ser batizado por ti e queres que eu te batize e vens tu a mim? Naquele dia, João revela qual é o tema do seu ministério.
João olha para Jesus e ele percebe, é ele, é ele, é ele. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus orienta, João, me batize. João recusa, eu não mereço, eu não sou digno, eu preciso ir a ti e tu vens a mim. Eu não sou digno nem de ser o escravo que desata as sandálias dos teus pés. Mas cumprindo um propósito, Jesus é batizado por João. E a partir daquele dia, João sabe que Jesus inicia ou intensifica o seu ministério terreno e inúmeras multidões começam a seguir Jesus. As multidões começam a convergirem em direção ao lugar onde Jesus está. E numa destas ocasiões, os discípulos de João chegaram todos preocupados, ao que parece num sentimento de competição. Os discípulos de João se apresentam e dizem a João: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho batizando, todos vão agora ter com ele. Aquele João que veio a ti e tu deste testemunho dele, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o povo está indo agora tudo em direção a ele. Parece que surge um espírito de competição, uma preocupação entre os discípulos de João acerca das multidões que agora estão convergindo, seguindo Jesus. Então João responde e diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas que eu disse que eu não sou o Cristo, mas eu sou apenas um enviado dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já é essa a minha alegria. João conhecia qual era a sua posição como ministro de Deus e sabia qual o lugar que Cristo ocupava no seu próprio ministério. E então João declara: não tem problema que as multidões estão indo até Jesus. Eu me alegro em ser apenas a voz. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Parafraseando esse cenário, se alguém perguntasse: João, você não se importa da popularidade e do crescimento da obra desse que você apresenta, que é Jesus? Jesus chegou agora, João, e já está operando uma obra reconhecida em Israel. Você não se importa, João? João diria: eu não me importo, porque eu sou apenas a voz. Eu sou apenas a voz, a essência é ele. Eu sou apenas a voz, maravilhoso é ele. Eu sou apenas a voz, poderoso é ele. Ele que é o centro da minha pregação. Eu sou apenas a voz, mas o Salvador é ele. Eu apenas batizo com água. Quem batiza com o Espírito Santo é ele. Eu sou apenas a voz. A razão do meu chamado é ele. Por quê? Porque João conhecia a razão da sua mensagem. João conhecia o propósito da sua pregação. João conhecia a sua própria limitação. João conhecia o significado de Cristo. O próprio Jesus, depois, reconhecendo a grandiosidade do trabalho realizado por João, ele diz que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Em Lucas 7:28, Jesus testemunha, dizendo que entre os nascidos de mulher,
ninguém foi maior que João Batista. João Batista tinha um ministério tão poderoso que ele batizou o próprio Cristo. Mas ele olha para tudo isso e ele diz: eu não sou o centro da atenção. Eu apenas prego sobre ele, mas a razão da minha pregação é quem ele é. Eu sou apenas a voz. O Salvador é ele. O ministério de João teve uma curta duração. Porém, o seu legado missionário atravessa gerações, exatamente porque, ao invés de se preocupar com o próprio ego, ao invés de se preocupar com o que o povo pensaria acerca dele, ou acerca da mensagem que ele pregava, ele compreendeu que o mensageiro é importante. Porém, maior que o mensageiro é a mensagem. Apesar do mensageiro ser importante, João compreendia que maior que o mensageiro é o Deus, é o Cristo que o comissionou. O foco é dele, não meu. O centro é ele, não eu. O assunto da mensagem é ele, não eu. Importa que ele cresça, importa que ele apareça, não eu. Lembra Herodes? Herodes ficara enfurecido com aquela mensagem confrontante que João lhe entregou. Então, o maléfico Herodes encerra, prende João no cárcere para calar a mensagem de João. Herodes pecava, se prostituía e permanecia na cadeira de líder e livre. Parece um contrassenso que, ao passo que o pecador Herodes, praticando todo tipo de atrocidades, permaneça livre, enquanto o mensageiro, o pregador, é encerrado na prisão e em solidão percebe o lento passar dos dias. João é morto, sua cabeça é disposta num prato, mas o que mais nos marca no ministério de João Batista é que ele tinha tanta convicção do seu chamado e tinha de modo tão convicto o tema central da sua mensagem, que independente dos olhares, que independente daquilo que fizessem a partir da mensagem que ele pregava, ele mantinha a mensagem. Ele não mudava a essência da sua pregação. E apesar das ameaças, ele mantinha a mensagem. Diante da maldade do imperador, ele manteve a palavra que Deus pronunciou a partir da sua boca. João não altera a mensagem de acordo com o público. Ele mantém Jesus como centro da sua mensagem. E para ele importava que ele diminuísse, desde que Cristo fosse notado. Nesse curso, nosso tema é timidez. E a timidez, quando não superada, tratando-se do contexto da pregação, pode tirar Jesus do centro da nossa mensagem. E isso é preocupante. Por quê? Porque a mente intimidada tende a se preocupar tanto com a própria imagem. Claro que a imagem é importante. Mas quando essa preocupação com a autoimagem é de modo tão exacerbado, o tímido se preocupa tanto com o que pensarão acerca dele, que o risco de tirar Jesus do centro da mensagem é grande, é considerável. Ao contrário, quando o nosso foco é Cristo, quando nós estamos libertos da timidez, e quando o nosso foco é Cristo, igual a João Batista, estaremos mais preocupados que Cristo seja notado e a
apenas ele seja notado. O que somos, quem somos e o que pensarão acerca de nós é importante. Claro que é importante, mas se torna um assunto secundário. Nossa mente começa a se preocupar mais com o que o nosso ouvinte pensará a respeito de Jesus e não o que pensarão sobre nós. Como dissemos em aulas anteriores, precisamos ser afáveis, precisamos ser acolhedores, precisamos ser ponte e não muralha. Precisamos ser ponte e não barreira. Precisamos tratar o outro com empatia. Porém, não para atrair pessoas a nós, mas para sermos ponte de acesso, para atraí-las a Jesus. Porque Jesus, e somente Ele, é o centro da nossa mensagem. Quando você for ministrar, que porventura o medo e a timidez tentarem paralisar sua mente, declara em voz alta, se possível, ou começa a pensar na sua mente. Enquanto a sua mente vai trazendo nervosismo, você começa a pensar assim: o centro da mensagem não sou eu. Esse lugar eu não disputo com Jesus. O meu lugar é o lugar de servo. Eu não sou digna, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Ele é o centro. Importa que ele cresça e que eu diminua. Nunca foi sobre mim, mas foi sempre sobre ele. A mensagem não vem de mim, nem fala sobre mim. A mensagem fala sobre quem ele é. A mensagem fala sobre quem Cristo é. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele pois a glória, a ele pois a honra eternamente. Por isso, pessoa preciosa que me assiste, conduza os seus pensamentos a ter paz, ao ministrar, consciente que o centro da mensagem é Cristo. Leve todas as suas energias, gaste todas as suas preocupações em centralizar a sua mensagem em quem Cristo é, para que, da mesma forma que você se preocupa com quem Cristo é, quem te ouve seja convidado a ser transportado para a presença de Cristo a partir da sua mensagem. Por isso, João não tinha medo. João não tinha timidez. Pregou a mensagem que deveria pregar, mesmo correndo risco. Em razão disso, João foi preso lá no cárcere. Em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 7, tem-se que, partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões ou às turbas a respeito de João. Jesus mesmo dando testemunho a respeito desse João Batista. E Jesus diz assim para aquelas multidões, ele pergunta para a multidão: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes a ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente não estão lá no deserto, estão nas casas dos reis. Mas, então, que fostes a ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Olha Jesus dando testemunho a respeito de João. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho.
Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus. Jesus agora está falando dele mesmo. É maior do que ele. Com este relato, Jesus afirma assim, categoricamente, que João não é uma cana quebrada pelo vento. João não é uma cana quebrada pelo vento. João é um profeta que empresta os seus ouvidos a Deus para ouvir sua mensagem, mas que abre a sua boca para revelar o que recebeu de Deus. João não é uma cana flexível que se move de acordo com o rodízio e a direção do vento. Uma pessoa de ânimo dobre e fragilizada, com medo, atemorizada. João é profeta. João não é uma cana quebrada pelo vento, mas um profeta. Um profeta que prioriza a pessoa de Jesus. E não se intimida devido à convicção que ele carrega. Não importa o que o outro pensa, quando você tem convicção do seu chamado e da mensagem que você é responsável por entregar. João não se intimida porque ele está convicto, está cônscio que ele carrega uma responsabilidade. Por ter se apossado de fato, ele se apossa da mensagem. Ele se apossa da mensagem que tira o homem do centro, mas que exalta a pessoa de Jesus. Que em cada mensagem, pessoa preciosa que me assiste, que em cada mensagem você foque em Jesus. Leva a tua mente a Jesus. Em cada pesquisa para uma mensagem que você irá ministrar, que a sua mente seja convergida, seja transportada a Jesus. Que você foque em Jesus. Jesus seja o centro. Que em cada oração que fores fazer, você não permita que a sua mente desestabilize as suas emoções e que você foque com segurança em Jesus. Porque Ele, e somente Ele, é o centro. Que em cada oração que você realizar, você não fique mais apreensiva quando tiver que orar diante do público, mas que sua mente se dirija com tranquilidade a Jesus. Porque o centro não é aquele que ora, mas Jesus que é o centro. Que Jesus seja o centro do seu ministério. Que sua mente se preocupe mais com o que o mundo pensará acerca de Jesus que acerca da sua apresentação pessoal. Que Jesus seja o centro do seu ministério. Que sua mente se preocupe mais com a razão do seu chamado. Que você seja escondida em Cristo e que Ele seja o centro da sua pregação. Viva tão intensamente nesse propósito que se algum dia alguém vir a perguntar: você não se importa que estão criticando a palavra que você prega? Você não se importa que quando você prega, os críticos se levantem? Você não se importa que alguém não concorde com a sua postura? Que você esteja tão envolvido com esse propósito que você diga assim: eu não me importo. Há um tempo passado, quando eu era tímida, eu me importava. Hoje, eu não me importo mais. Porque o centro é Ele.
E eu sou apenas a voz. A essência é Ele. E eu sou apenas a voz. Eu sou apenas a voz. Maravilhoso é Ele. Eu sou apenas a voz. Poderoso é Ele. Ele é o centro da minha pregação. Eu sou apenas a voz. O Salvador é Ele. Eu sou apenas a voz. A razão do meu chamado é Ele. Importa que eu diminua e que Ele cresça. Importa que eu diminua e que Ele cresça. Beijão, preciosas. Até a nossa próxima aula. E não esqueça, carregue para a vida. Se perceberes alguém muito preocupado com a sua mensagem, que é bíblica, que é autêntica, que é assertiva, não pare mais para desperdiçar tempo de serviço ministerial, porque agora você está convicta, você está côncia, como João, que a mensagem não é sobre nós, a mensagem é sobre quem Cristo é. Nós não somos o centro da mensagem, por isso não precisamos mais temer. Se eu diminuir, não tem problema. É indispensável mesmo que eu diminua. Mas, sobretudo, importa que Jesus cresça. Importa que Ele cresça. Importa que Ele cresça. E importa que Ele cresça. Te adoramos.